Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para a live de hoje sobre ciência e espiritualidade na dor e na doença, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Vamos entrando para a nossa live de hoje. Assunto polêmico, hein? Mas ao mesmo tempo de uma profundidade, gente, gigante. Ciência e espiritualidade juntas na dor e na doença. Vamos entrando. Quem já chegou, pega o aviãozinho, manda para os seus amigos para a gente ajudar aí na notificação, para as pessoas saberem que a gente está ao vivo. Que esse assunto é bom, hein? Sábado à tarde, né? Curtir um bate-papo aí sobre as nossas percepções, a nossa espiritualidade. E vamos lá, né, pessoal? Então, ó, hoje pra gente falar de ciência e espiritualidade nas nossas dores, nas nossas doenças, a gente vai começar com uma prática já. Eu vou colocar uma música e antes da gente começar a música, percebam como vocês estão. Qual que é a sensação de vocês antes de começar a música? Tá com uma ansiedade aparente, tá com uma preocupação, tá alegre, tá eufórico, está com dor, está com desânimo? Qual é a sua percepção de você neste momento, com relação às suas sensações? O que você percebe de você? Tá gravado aí na sua mente? Qual foi a percepção que você teve de como você está neste momento? É muito importante a gente aprender a perceber isso, começar a perceber isso em nós. Quais são as nossas sensações, o que elas refletem em nós. Então perceba agora, vai lá. Respira fundo, solta o ar. O que você está sentindo neste momento? Está preocupada com alguma coisa que está por vir? Está ansioso? Está triste pelo falecimento de alguém que está sendo bem recorrente na vida das pessoas, né? Está atrasado com alguma tarefa? Percebeu? Eu vou colocar a música agora e você vai ouvir a música percebendo quais as sensações elas trazem, essa música traz para a sua mente, para o seu corpo. E aí depois da música, quero saber se vai ter alguma diferença nessa percepção de vocês antes e depois da música. Então vamos lá? Beleza, Paty? Vocês estão conseguindo ouvir a música? Coloca assim pra mim aí, fazendo favor. Será que estou no lugar onde iria chegar? Aqui ontem descobri uma nova estrada. Não sabia ao certo onde iria dar, mas eu sei que em mim tua chama mora. Tua voz insiste em me chamar. Sei que posso escutar.
prometi. Quantos acertos me trouxeram aqui? Não duvido do teu amor, clareia, o teu céu está em mim. A tua luz já raiou, centelha, a vida não tem fim. Quando és meu norte, não temo a morte, pois sei, sou como disseste. Vós sois deuses. Quando és meu norte, não temo a morte, pois sei, sou como disseste. Vós sois deuses. Quando o sopro é breve, o teu jugo é leve, pois sei, sou como disseste, vós sois deuses, sois deuses. Quando a guerra entre os meus, tantos serão filhos de Deus, pois sei, sou como disseste, vós sois deuses, sois deuses. E sendo o bem que há em mim, estou mais perto de ti, pois sei, sou como disseste, vós sois deuses, sois deuses. Me sinto forte, me sinto leve, quando és meu norte. Filhos de Deus, perto de ti, vós sois deuses. Me sinto forte, me sinto leve, quando és meu norte. Filhos de Deus, perto de ti, vós sois deuses. E aí? Essa foi a primeira atividade para o nosso bate-papo de hoje. Para quem chegou depois, eu pedi para ouvir perceber como que você está. Está ansioso, está triste, está preocupado, se está atrasado, se está feliz, se está em paz. E depois que eu ouvisse a música, era para perceber se ia mudar alguma coisa nessas percepções. Quem colocou aqui pra gente? Pati. Pati falou que estava ansiosa e decepcionada. Pati, se você puder compartilhar conosco como que você está se sentindo agora. E se tiver pior também, pode contar, não tem problema não. Pra gente começar o nosso bate-papo de ciência e espiritualidade, porque essa é uma das ferramentas para a gente acessar a espiritualidade, né? Mas o que é essa espiritualidade? Como que a gente pode pensar nisso de uma forma um pouquinho separada da religião? Os estudos com relação à música, a ciência falando da música, né?
eles já comprovam a relação benéfica com a música, mas num contexto cerebral, num contexto químico, físico, biológico, de que favorece o nosso aprendizado, a música reage na parte do nosso cérebro que controla ali as nossas emoções, então a gente tem melhores respostas para acalmar nossas sensações, nossos medos. As crianças, os bebês, é utilizado muito a música num processo disciplinar, processo de aprendizado mesmo. Então a música ela acessa muito bem as regiões do nosso cérebro, e lembrando que atualmente, e eu falo atualmente, gente, porque eu fiquei sabendo dessa pesquisa, estava na faculdade, 2010, por aí, 9, 10, sobre trabalho de musicalização para surdos. Bem bacana o trabalho, e o trabalho é feito através da vibração, né? Então, se o trabalho é feito através da vibração, aqui a gente começa a acessar um campo da espiritualidade científica que um filósofo chamado Leon Denis, lá da época de 1800 e... eu não lembro onde que ele nasceu. Eu sei que o livro que eu estudo dele, Problema do Ser, do Destino da Dor, foi em 1908. Final da década de 1900, do século, né? 1800, desculpa, início de 1900. Ele deu essa conotação aí da espiritualidade científica, pelo menos a primeira pessoa que eu ouvi falando dessa expressão espiritualidade científica foi ele. Então, quando a gente pensa em vibração, se a música pode acessar nosso corpo através da vibração e não só da cognição das palavras, então a gente vai entendendo que existe mais coisa além do racional e do cognitivo do cerebral. Então a vibração também nos afeta, até porque a música é vibração quando chega nos nossos ouvidos, né? A Paty colocou aqui que a música sempre acalma. Outra Patrícia, tem duas Patrícias, tem Patrícia e tem Paty. Patrícia Rezende falou que a música, que ela estava em paz e a música acalmou mais ainda. E se a música tem essa capacidade de acalmar, gente, a ideia aqui da live sobre ciência e espiritualidade é a gente ter um olhar mais questionador. Será que a capacidade que a música tem de acalmar é só o que a gente escuta da música? É só essa questão vibratória? Será que não tem mais coisa? Quem começou a estudar isso foi o Masaru Emoto, um japonês, chinês, oriental, não tenho certeza se é japonês, viu, gente? Vocês podem pesquisar lá sobre a experiência da água. A experiência da água foi feita com a utilização de emanação de palavras e vibrações diferentes para a água, e a água ia formando cristais de acordo com a qualidade, podemos dizer assim, daquela palavra, daquela vibração. E aqui a gente lembra de um contexto, porque toda vez que eu vou estudar uma coisa, eu até agradeço um amigo meu chamado Valdemar, que me instigou muito para isso, de quando a gente vai estudar alguma coisa, a gente se preocupar em estudar alguém que criticou também aquilo que você está estudando, não olhar só para as pessoas que falam a mesma coisa que você. E aí eu me lembro que quando eu estava estudando sobre essa questão da água, da vibração da água através das palavras, eu busquei alguém que fizesse uma crítica em cima disso, e uma das críticas que eu vi era a pessoa falando, mas é claro que isso é um experimento falho, porque como que a água vai entender a diferença? Como que a água vai entender a diferença do amor e do love? Porque no Brasil, amor é amor. E nos Estados Unidos, amor não significa amor, né? Love significa amor. Como que a música pode... A água, desculpa, pode diferenciar essa questão? E
aí a gente precisa entender um pouquinho da energia das palavras, do que a palavra é quando ela sai da nossa boca, né? Tem um outro experimento, antes de eu explicar para vocês o que a palavra é nesse contexto de energia, tem outro experimento que eu mesma fiz, que é com o arroz. Ele é bem semelhante ao da água, mas o da água seria mais difícil de eu poder medir e fazer as transformações necessárias, né? Aí eu fiz com o arroz. Peguei 3 potes. Como eu já tinha feito mestrado, eu segui a linha de raciocínio de uma experiência científica para que ela fosse mais fidedigna possível, por mais que eu não estivesse fazendo dentro de um laboratório ou mais pessoas estivessem fazendo. Então eu peguei 3 potes da mesma qualidade, da mesma característica, então todos eles eram iguais, assim, foram o mesmo material utilizado, pote de vidro com tampa de plástico. Eu lavei eles da mesma forma, sequei eles da mesma forma e cozinhei o arroz. Cozinhei sem óleo, sem sal, nem nada, só água e o arroz. E coloquei a mesma quantidade na medida de colher, né, em 3 potes. Em um dos potes eu preguei a palavra, um escrito, né, eu mesmo escrevi no papel, preguei assim, no pote, escrito amor. No outro pote eu escrevi ódio. No outro pote eu escrevi desprezo. E fui fazendo a experiência, eu não me lembro quanto tempo que foi que eu fiz, viu? Se foi 1 semana, se foram 2 semanas. Vou ver se eu acho isso nas minhas anotações, eu não lembro exatamente. Mas fiz a experiência, que é a seguinte. Para o pote do amor, você fala palavras de amor. Para o pote do ódio, você fala palavras do ódio. E para o pote do desprezo, você despreza. Depois que eu terminar a live, eu vou colocar a foto aqui pra vocês. Gente, o pote do amor e do ódio, ele ficou parecido. Apesar que o do ódio, ele ficou um pouquinho mais escuro. E soltou um pouco mais de água. O pote do desprezo, vocês não estão entendendo a reação dele. Ficou muito mais escuro e muito mais gosmento. E aqui, para quem confia no meu trabalho, na veracidade do meu trabalho, eu fiz mesmo essa experiência. As pessoas que convivem comigo sabem dessa experiência. Várias pessoas perguntam de tempo em tempo como que foi, para a gente entender como que a gente tem capacidade de impactar as situações no nosso entorno. Mas para a gente poder entender isso, a gente precisa entender o que são as nossas palavras. O que são as nossas palavras, o que é o nosso pensamento em hipótese, né? E como que a ciência tem olhado para isso. Aí eu parto para o campo da epigenética. Para quem nunca ouviu falar da epigenética, o projeto Genoma, ele é mais conhecido, então vocês já devem ter ouvido falar do projeto Genoma. E o projeto Genoma, ele acabou ali por volta dos anos 2000, e eles estavam estudando toda a genética do ser humano para encontrar causas de doenças incuráveis, como câncer, AIDS e outras. Só que quando estava em 1995, mais ou menos, eles já começaram a perceber, pelos resultados que estavam aparecendo, eles já começaram a perceber que, de acordo com a genética, aquele desenho coloridinho que a gente tem, né, dos fios, são 2 fios com as ligações lá, pela genética, eles começaram a perceber que a gente não tem tanta diferença assim do mosquito, que a gente não tem tanta diferença assim do macaco, da ameba e por aí vai. Tanto da nossa sequência genética, tanto da característica ali dos genes. E aí já os estudiosos começaram a cogitar a hipótese de que o próximo século seria o século da mente, que é o que a gente está vivendo agora. Então os estudos com relação à mente, eles têm avançado muito. E a mente, existem 2 hipóteses cientificamente estudadas, mas não cientificamente comprovadas. Ah, Tamiris, como assim? Eu não sou da área da pesquisa, eu não entendo o que você está falando. Para que uma coisa seja cientificamente comprovada, eles têm que arrumar um jeito de colocar essa coisa dentro de uma caixa, dentro de um equipamento, conseguir medir, avaliar de alguma forma,
e comparar isso em vários aspectos, com várias pessoas, de diversas formas, para comprovar que uma coisa é causa da outra. Então, existem estudos que veem a correlação dessas hipóteses da mente, mas nada comprovado. Essas são hipóteses. Então, tem a hipótese de que a nossa mente seja subproduto do cérebro. Essa é uma corrente de estudos materialista. E tem a hipótese espiritualista de que a nossa mente não seja subproduto do cérebro, que ela seja mais do que isso. Mais do que isso. Por quê? Tem duas linhas de estudo que cai por terra a questão da mente ser uma hipótese, um subproduto do cérebro, que são os estudos das experiências quase-morte, das pessoas que passam ficam entubadas. No Covid-19 agora vai ter bastante experiência disso, eu já ouvi vários, a gente vai ouvir muito daqui pra frente. Pessoas que ficaram em coma e tudo mais, e conseguem relatar coisas que ouviram, conseguem descrever pessoas, quem esteve em tal dia que falou o que, elas conseguem descrever isso depois que elas voltam. Se a mente fosse um subproduto do cérebro, o cérebro precisaria ter sinais elétricos para que a mente funcionasse e armazenasse tudo que foi armazenado. E tem uma outra linha de estudos também, que são das partículas subatômicas. Vamos relembrar um pouquinho o que a gente já estudou na vida sobre o átomo. O átomo já foi considerado a menor partícula da matéria e em torno dele ficavam girando os prótons e os elétrons. Mas agora eles já sabem que existem as partículas quebradas do átomo, as partículas subatômicas. E quando essas partículas são quebradas, o que eles encontram? Energia. Eles encontram energia. Lembra da história da música que é trabalhada para surdos? Que é trabalhada através da vibração. A vibração é uma forma de energia. Então, se a gente pega partículas atômicas, átomo de carbono, átomo de hidrogênio, esses átomos estão aonde? Estão dentro de nós, estão na natureza, em hipóteses, tá, gente? Em hipóteses, nós também somos essa energia. Então, o que foi que fez influenciar a água, que eu expliquei para vocês aqui no início, que mudou ali a água? A energia do pensamento, a energia das palavras. As formigas, por exemplo, elas se comunicam por energia química no caminhar delas ali. O estudo das formigas é o que é utilizado para GPS, para que os carros possam andar e não bater, para a gente saber onde a gente está se localizando. Eles usam os estudos da formiga. Então, cogitar essa possibilidade energética, da energia eletromagnética, de que o nosso pensamento seja uma energia eletromagnética, é o que a gente vai começando a adentrar na correlação da saúde, das dores e das doenças. Como que isso se correlaciona com a epigenética? A epigenética, como os genes, eles entenderam que os genes não eram causadores dos problemas que a gente tem, porque eles eram muito diferentes, eles não eram muito diferentes dos animais, e a gente tem mais doenças do que os animais, doenças específicas, né? E aí a epigenética começou a estudar o quê? Começaram estudos com camundongos primeiro, e depois evoluiu para humanos, e os estudos de humanos já tem mais de 40 anos aí, viu, gente? Estudos que participaram ali, presidentes dos Estados Unidos, estudos grandes mesmo. Estudos que foram para a revista Nature, para quem sabe, a revista Nature era bem conceituada. E os estudos da epigenética, eles começam a verificar os hormônios de alegria, os hormônios de estresse, os hormônios de adrenalina, os hormônios de prazer relacionados com os genes. Então eles pegaram lá os camundongos, os ratinhos, que passaram por estresse, eles induziam estresse no ratinho na infância.
e depois viam, na idade adulta, esse ratinho, quais as doenças eles desenvolviam. Então, os que passavam por estresse tinham tendências maiores, chances maiores de desenvolver doenças de coração, pressão e tudo mais, do que os que não passavam. E aí eles começaram a perceber em humanos também. Crianças que passaram fome na infância, crianças que passaram por guerra, e várias crianças que passaram por abandono. A chance delas desenvolverem problemas psiquiátricos, de coração, pressão, na idade adulta, eram maiores do que as crianças que não passaram por essa realidade na infância. Então essa é a questão da epigenética. Observar o ambiente que está em torno de nós para verificar a relação deles com saúde, doença e tudo mais. E aí a gente começa a perceber, a pensar, a raciocinar. Então eu estou num entorno estressante, o meu organismo vai dar uma resposta X para esse ambiente estressante. Se eu estou num ambiente prazeroso, feliz, o meu organismo vai dar uma resposta para esse ambiente prazeroso e feliz. Mas o meu organismo, quem? Quem é o meu organismo? O meu organismo é só química. O meu organismo é só física. O meu organismo é só osso e músculo. Ou o meu organismo tem algo além disso, que é a hipótese da mente para além do cérebro. A hipótese da mente, que quando o corpo está em coma no hospital, ela consegue se expandir para além do corpo. Até aqui, o que eu falei sobre a água, sobre a vibração, sobre a hipótese da mente ser um subproduto do cérebro, ou ser um subproduto, ou não ser um subproduto do cérebro, ser algo a mais do que isso. Como que tá até agora? Algumas pessoas fizeram alguns comentários, deixa eu dar uma pause aqui para ler e para vocês colocarem dúvidas também. Cavalcante falou que tá sendo muito bom saber que ela já sabia eu acho que é mulher, né? E tá gostando muito. Que bom, Cavalcante, obrigada. A Paty falou que estresse dá dor no estômago. Isso, aí tem as explicações do porquê que estresse dá dor no estômago, né? A Patrícia falou do determinismo de Darwin, o homem ser fruto do meio. Isso, Patrícia. Esse determinismo de Darwin, ele acabou sendo deixado um pouco de lado e as pessoas consideraram apenas a ideia de evolução de Darwin, como se a evolução genética, os estudos até utilizam as falas de Darwin, os estudos do projeto Genoma, viu? Por conta que a evolução genética, os genes dos homens teoricamente seriam melhores que os dos animais, então existem raças humanas com genes melhores. Isso foi base, por exemplo, para o nazismo e para outras coisas horrorosas que nós já fizemos aí na humanidade, a gente achando que existem genes um melhor do que o outro, a pele clarinha melhor do que a outra, mais inteligente, então eu preciso dizimar a genética ruim. Se a gente dizima a genética ruim, acabam os nossos problemas, acabam os problemas de guerra, acabam os problemas de roubo, porque em teoria de Darwin e várias outras utilizadas, né? A gente exterminando as genéticas ruins, a gente acabaria com os nossos problemas. A gente começou a entender que não, né? Graças a Deus, a gente começou a entender que não. Deixa eu tomar uma água aqui enquanto o pessoal coloca mais alguma coisa aí de pergunta. Beleza. Então, se existe essa hipótese de que a mente não seja um subproduto do cérebro apenas, de que ela possa se expandir e que essa vibração da música nos afeta de forma não só cognitiva, de que a vibração das minhas palavras podem afetar o arroz e a água, mas como que a vibração da minha palavra pode afetar o arroz e a água? Aí a gente vem aqui para os estudos do Heart Breath,
Acho que é assim que fala. Gente, eu olhei a pronúncia antes de vir aqui falar com vocês e eu ainda acho que tô falando errado. Mas tá bom. Heart breath. Talvez seja isso também. Heart breath. Fala dos estudos da coerência cardíaca. O que seria essa coerência cardíaca? As informações que estão no nosso coração serem as mesmas ou estarem na mesma linha das nossas informações cognitivas. Então é só o coração que cuida da emoção? Não. Mas a gente precisa entender que a emoção não está só no cognitivo, só no cérebro. A emoção está no nosso corpo inteiro. Nesses estudos de coerência cardíaca, heart breath, eles começaram a perceber o seguinte: quando você vai fazer um eletrocardiograma, o que você faz? O que o médico vai fazer com você, né? Vai colocar eletrodos na sua pele e vai medir a frequência do seu coração. Vai ver como está ali a eletricidade do seu coração. Os eletrodos estão sendo colocados lá dentro no coração, em contato com a pele ali do coração, o tecido do coração? Não estão. Então eles estão vendo na vibração de fora aqui do peito, a vibração lá do coração. E já há muito tempo, então, com os estudos de eletrocardiograma, já se sabe que eu consigo medir a vibração do meu coração por aqui. Os estudos dessa coerência cardíaca, eles já têm equipamentos que conseguem perceber essa vibração, medir essa vibração em torno de nós. Aí, referências científicas 1000 variam, né, de 1 a 2 até 7 metros de raio. Então, tem pesquisas que falam até 7 metros de raio, tem pesquisas que falam até 2 metros de raio. Mas imagina como se a gente andasse com bambolês gigantes em torno de nós, né? Então, a gente anda esbarrando nos outros e os outros andam esbarrando em nós. A nossa vibração cardíaca, se a gente for pensar em cardíaca. Porque se a gente olhar para as partículas subatômicas, que elas são vibração, teoricamente, na física, tudo é vibração. Tudo que está no nosso corpo, na matéria, tudo é vibração. Então a gente está em vibração o tempo todo. Nesses estudos, o que os pesquisadores começaram a cogitar? Ok, se a gente tem capacidade de sentir a vibração, da mesma forma que eu interpreto uma música sem ter o meu ouvido funcionando bem, eu interpreto a música pela vibração acelerada, vibração rápida, ou acelerada, devagar. Se eu tenho essa capacidade, a gente interpreta a vibração de alguma forma. Será? Então, olha as perguntas que eles fizeram, né? Será que essa, então, não seria uma hipótese dos nossos problemas de comunicação? Ou seja, quando o meu raciocínio, o meu cognitivo pensa em uma coisa, eu falo o que eu estou pensando, mas o meu coração sente outra. O que chega primeiro? Antes de você falar, o que chega? O bambolê. Você está chegando numa pessoa, o bambolê chegou antes de você. Então, quando você fala para alguém assim, ah, não, tá tudo bem, não fiquei chateado não, mas a vibração é de chateação. Aí a pessoa não acredita no que você falou, você não consegue convencer a outra pessoa, porque o que você emana é diferente do que você fala. Só que antes do bambolê chegar na outra pessoa, a vibração está em quem? A vibração está em torno, está dentro de nós. Então existe dentro de nós uma incoerência de informações. Por isso o trabalho chama de coerência cardíaca. Existe uma incoerência daquilo que racionalmente me disseram que é certo e errado, me disseram que é errado usar short, igual eu tô usando aqui agora, mas o meu coração vibra tranquilamente com o short. E aí, como me disseram, e quem me disse foi uma pessoa muito importante para mim, foi minha mãe, foi minha avó, foram meus familiares, que são as nossas crenças, né? Como isso é muito importante, eu vivo
em angústias, em dualidades, porque o que eu sinto não bate com aquilo que eu raciocino, com aquilo que é racional para mim. E aí a gente começa a perceber como que é muito mais profundo a gente entender o sofrimento do outro, entender a dor do outro, ou entender a sua própria dor. Porque para entender a sua própria dor, você não vai conseguir apenas de forma cognitiva. Você vai precisar entender o que você sente. Você vai precisar sentir o seu sentir, podemos dizer assim. Sentir o sentir. Ser muito sincero, começar a ouvir, a compreender melhor aquelas sensações internas que ficam falando dentro de você e você não dá ouvido, seja para coisa boa, seja para coisa ruim. Por isso que as palavras para a água, as palavras para o experimento do arroz que eu falei para vocês, têm capacidade de alterar a química daquele arroz. Porque é a minha palavra de raiva que muda aquilo ali, sendo que o arroz não tem aparelho auditivo igual a gente tem? Não é. É a minha vibração de raiva. Então, enquanto eu fazia o experimento, eu precisava me concentrar para falar alegre, palavras de amor, de acolhimento. Quando eu ia falar o de ódio, eu precisava esperar um tempo, meditar no ódio, eu tinha que sentir dentro de mim. Eu me sentia até meio mal de falar as palavras, porque eu fui criada nessa ideia de politicamente correto, né? Tô aprendendo a superar isso. Eu me sentia mal de falar essas palavras pro arroz lá, mas fazia parte da experiência. As palavras de ódio e pro desprezo, muitas vezes eu separava ele, no momento que eu tava conversando com o amor e com o ódio, o pote do arroz, do amor e o pote do ódio, do arroz, eu separava ele e mal olhava pra ele. Era desprezo total mesmo. Eu precisava ser verdadeira no meu desprezo. Porque era essa energia que ia fazer a diferença pro experimento. E no nosso dia a dia, são essas energias que vão fazer a diferença para o tratamento de dores, de doença. E aqui a gente vem para um contexto que a espiritualidade científica tem explicado muito, todos os estudos das nossas escrituras sagradas, né? Que é a gente voltar a dar importância para o aprendizado oral. Por que isso é tão importante, Tamires, pra gente saber? Vocês podem estar me perguntando isso aí, né? Porque como a gente resolveu descartar tudo que a gente aprendeu oralmente, tudo que a gente sofreu na nossa infância, até a gente começar a aprender a escrever, a gente resolveu descartar também. Então assim, eu tenho dores na idade adulta, eu tenho problemas na idade adulta, e vem alguém me dizer que, olha, Tamires, isso daqui pode ter relação com a sua infância, com sensações que você teve, porque lá você ainda não escrevia, você não aprendia cognitivamente, você sentia. E aí se eu desconsidero que eu passo por aprendizados sem utilizar a cognição apenas, que é a fase que a gente está na barriga da nossa mãe, a fase da infância, eu descarto uma fase muito importante de aprendizado e que marca muito a nossa mudança de células, que é o que eu estava explicando para vocês da epigenética, que é a nossa infância. E isso aconteceu dessa forma desde sempre. E se a gente puder voltar aqui no mais antigo da história, seria Abraão, que depois veio Moisés, aí 1800, 1500 anos antes de Cristo. Os aprendizados eram feitos assim. Então, o que a gente lê no Velho Testamento, no Novo Testamento, para quem não entende, é o que compreende a Bíblia, Velho Testamento e Novo Testamento. A gente lê escrituras de outras religiões, do budismo, da doutrina dos espíritos. O que está ali uma versão do que foi vivido. Ah, tudo bem, tem 4 evangelistas para Jesus. Mas ainda assim, são versões do que foi vivido. A gente nunca vai conseguir afirmar exatamente o que aconteceu naquela vivência.
Só que, claro, quanto mais você estudar aprofundadamente nesse aprendizado oral, nessas escrituras, mais você vai entender o contexto que a gente vive hoje. Mas não dá pra gente ficar com briga religiosa como a gente ficou por muito tempo, e quando a gente escuta um tema desse, tá lá na chamada, né? Vocês viram, ciência e espiritualidade. Muitas pessoas já descartam porque escuta a palavra espiritualidade, lê a palavra espiritualidade e já tem um receio, já tem um problema com essa palavra. Porque realmente nós vivemos muitos problemas nesse contexto. Mas porque a gente queria brigar com palavra. A gente queria ficar apegado em escrita. Sendo que o que as pessoas que viveram aquilo ali antes de escrever ali, viveram sem escrever. Então a gente tem que levar em consideração esse contexto para entender as nossas dores e doenças. Antes da gente entrar aí na questão como que essa percepção pode auxiliar a gente na busca de alívio e do equilíbrio, que o nosso corpo está se reequilibrando quando ele está, entre aspas, doente, que a medicina tradicional chama como doença. Antes de eu entrar nesse ponto, deixa eu ler aqui um comentário que a Raine colocou. Ela falou que viu uma experiência que fizeram em uma escola na qual colocaram 2 plantas em 2 ambientes separados. Para uma das plantas, as crianças deveriam somente falar coisas negativas e para a outra, somente palavras positivas. Depois de uma semana, a que recebeu palavras negativas estava seca e a que recebeu palavras positivas estava exuberante. Exatamente, gente. Exatamente. E tem aquela passagem de Jesus, né, que ele fala para a planta que não tinha dado frutos, que era para ela secar, e eu não sei se era na noite ou no dia seguinte, a árvore estava lá seca. E hoje a gente vê essa possibilidade. Então a gente tem muitas coisas que estavam escritas nas escrituras sagradas, no Velho Testamento, no Novo Testamento, através de psicografias, que a ciência hoje está conseguindo comprovar com métodos científicos rígidos. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa descartar tudo o que teve porque a gente queimou o povo na fogueira ou porque a gente errou ali para trás? Não, a gente não precisa descartar. Até porque a gente não tem como apagar a nossa história a nível celular. Você pode queimar todos os livros que você quiser, você pode desconsiderar todo o processo religioso, mas a nível celular não se conhece nenhuma civilização desse planeta que não tenha tido relacionamento com o religioso. Todas as civilizações que tiveram. Então, seja qual for aí a sua origem, indiana, africana, asiática, europeia, você tem memória celular disso. Então, como que essas percepções que a gente está falando aqui, percepção da vibração da música, das palavras, a vibração do nosso coração, a teoria da mente não ser apenas um subproduto do cérebro, como que isso pode influenciar nas nossas dores e nas nossas doenças? Influenciar, gente, pra gente não cair aqui no problema das falas que tem tido aí, que você pode tudo, o seu pensamento pode mudar a sua realidade. Ok, eu, Tamires Cortá, acredito nisso, mas eu vou trazer para vocês aqui uma fala um pouco diferente, porque eu, como muitas de vocês que me seguem, sou muito crítica com muitas coisas, e eu sei que esse simples falar de que o seu pensamento pode mudar a sua realidade não serve para todo mundo, principalmente para os críticos. Então, como que essa nossa percepção pode auxiliar nas nossas dores e doenças? O primeiro ponto é entender que o nosso cérebro vai fazer uma interpretação de tudo que vê, escuta, sente, ouve. Então, as crianças lá que foram avaliadas na infância de estresse, elas vão ter uma interpretação no corpo diferente das crianças que tiveram num ambiente de tranquilidade, de alegria. E por que a pesquisa é feita na infância? Por que não é feita só na idade adulta? Porque eles já sabem que na idade adulta a gente tem muitas memórias formadas. E que se eu colocar essa pessoa num ambiente de estresse e ela for um oriental, uma pessoa asiática, ela vai ter muito mais capacidade de lidar com aquele estresse do que um ocidental, nós.
Porque em memória ela teve muito mais aprendizado disso do que nós. Olha como que é difícil o processo. Então tem que ser desde a infância. E cada um de nós, a gente vai perceber isso de forma diferente, de acordo com a família que a gente viveu. No momento que a gente passou pelo problema, se era dia, se era noite. Aí isso a medicina germânica explica de uma forma muito mais clara, a leitura biológica com a qual eu trabalho. Que quando a gente passa por problemas, por conflitos, a gente vai ter esse impacto em 3 níveis. O da psique, do cérebro e do órgão. O órgão pode ser o corpo, tá? Todo. E essa psique, a palavra psi pode ser considerada como alma, em sua tradução primeira, né? Alma. É o que a gente está explicando aqui com relação à percepção. Essa mente que não é apenas um subproduto do cérebro e que pode se expandir para além do corpo, para além das situações. Ela pode se expandir, então ela pode captar energias difíceis, ela pode se expandir para sair de uma energia difícil e mudar a sua percepção com relação ao ambiente. Então, quando eu entendo essa percepção da minha mente com relação ao meu ambiente, isso quer dizer que eu posso alterar a minha percepção quando eu recebo uma agressividade de uma pessoa. Instintivamente, a minha reação vai ser com agressividade também? Vai. Mas eu tenho capacidade de alterar isso de acordo com os meus estudos, de acordo com a minha criação, a forma como eu enxergo as coisas. Porque a gente tem essa capacidade considerando que a mente pode se expandir para além do cérebro, para além dessas conexões cognitivas e racionais. Porque a gente pode se envolver com esses sentimentos, com essas energias, com essas emoções que estão em torno de nós. E o corpo humano, gente, ele é muito, 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 muito inteligente. O seu cérebro, então, vai controlar tudo o que for possível para gastar o menos de energia possível para te manter vivo. Para te manter vivo. Então, todos os esquemas que a gente passa de dores, doenças e tudo mais, são estratégias do seu corpo para que você fique vivo. Se são estratégias do seu corpo para que você fique vivo, por que eu acho que a febre é uma doença? Por que eu acho que o intestino solto é uma doença? Por que eu acho, a Paty colocou ali, né, a dor no estômago. Por que eu acho que a dor no estômago é uma doença? Apenas, tá? Vamos falar apenas. Que a ciência enxerga assim hoje, né? Vamos pensar que existe mais possibilidades além da visão da doença. Se o meu corpo está o tempo todo buscando uma homeostase, quando eu começo a fazer um exercício físico, eu estou num equilíbrio. Quando eu começo a fazer exercício físico, eu quebro esse equilíbrio. Olha que trem doido. A gente faz um negócio que pro nosso cérebro faz mal pro nosso corpo. Mas cientificamente falando, os estudos já comprovam, que é um estímulo inteligente, pensado, raciocinado, para que você quebre o equilíbrio, mas para que você cresça depois. Aí o seu corpo, após essa quebra de equilíbrio, o que ele vai mandar? Ele vai mandar inflamações, ele vai mandar cansaço, ele vai mandar acidez, ácido lático, para que você não chegue na homeostase, você supere essa homeostase, você fique uma pessoa mais forte, uma pessoa mais resiliente. Resiliente volta para o mesmo lugar, né? Uma pessoa mais antifrágil, que chama. Porque você deu um estímulo inteligente para você sair da zona de conforto e crescer. Mas a gente nem precisa desses estímulos inteligentes, porque a natureza já faz isso naturalmente. Quando vem uma pandemia, quando a nossa casa queima, quando a gente passa por um assalto, naturalmente existe a lei de atração, que a gente vai passando pelas situações que vão quebrar a nossa homeostase, quando a gente passa por separações, traições e tudo mais, para que o nosso corpo supere a zona que nós estávamos e cresça. Quem faz isso, gente? Aí a gente considera aqui, pensando na espiritualidade científica, de que existe uma inteligência por trás de tudo isso.
Você pode chamar de natureza, de cosmos, de Alá, de Deus. Se os pais racionais, pais que geraram filhos, que adotaram filhos, sabem disso, sabem que vão colocar dificuldades naturais ali para os filhos crescerem, vão colocar numa escola, vai colocar numa prova, vai colocar num esporte, vai tirar ele da zona de conforto, vai levantar ele da cama quando ele estiver com preguiça. Se os pais têm isso instintivamente, porque isso é desde os animais, tá, gente? Instintivamente você coloca o seu filho pra, vai viver, vai crescer. De onde vem esse instinto nosso? De onde vem? Aí existem as hipóteses de que existe uma inteligência por trás que nos deu esse instinto para a gente poder trabalhar ele através do nosso corpo, através das nossas emoções, que são reequilibradas através do que se chama de doença. A doença, na visão da medicina germânica, que é considerada uma ciência, a doença é só uma forma do corpo de buscar o equilíbrio. Então eu passei por um processo de separação, aí vem uma doença, vem uma gripe, vem uma infecção intestinal, vem uma infecção urinária e eu retomo o equilíbrio. Eu passei por uma depressão, aí eu começo a fazer exercício físico, eu vou me movimentando e eu retomo o equilíbrio. E assim por diante para todos os nossos sintomas de dores e doença. Se a gente considerar a espiritualidade raciocinada, científica, a gente vai começar a considerar que, então minha dor de barriga não é só uma bactéria, mas o que chamou essa bactéria? O que do meu corpo estava desequilibrado que a bactéria precisou vir para reestruturar? Eu tô com esporão calcâneo. Será que é só o sapato mesmo? Será que o meu pé não estava mais frágil para lidar com esse sapato? Se eu trocar o sapato, temporariamente vai resolver. Mas num dia que eu for brincar com meu filho sem sapato, eu vou sentir de novo. Se eu não tiver resolvido a causa, ou se o meu corpo ainda não tiver passado por esse processo de restabelecer o equilíbrio, porque o exercício físico é da mesma forma. Você vai começar exercício físico hoje e amanhã seu corpo já está forte? Não. Você tem um processo para dar o estímulo do exercício e você vai equilibrando. E para quem já estudou exercício, você tem ciclos. Você vai fazer sistema de treinamento, microciclo, mesociclo, macrociclo. As nossas doenças, os nossos estímulos vão passar por isso, que não é chamado de doença, né? A gente vai vivendo as situações da vida, quando a gente passa por um desequilíbrio, eu vou ter o ciclo dos sintomas para restabelecer esse equilíbrio. Se você resolveu a causa emocional, comportamental que trouxe esse equilíbrio. E aí, gente, pararam os comentários aqui, eu tô sem saber se tá muito complexo, se eu tô viajando muito na maionese, que aí eu vou falar para vocês sobre como a gente disciplinar o nosso pensamento para esse alívio de dores e, entre aspas, cura de doença, que é só o nosso corpo reequilibrando. E aí, dá um feedback aí para eu saber se eu tô muito viajada ou se tá dando para acompanhar, para compreender. Então, tá dando pra assimilar, Rani? Ai, que legal. Albano falou que eu estou a dizer tudo. Tô nada, Albano. Quanto mais eu estudo isso, que a gente vai aprofundando no oceano, né? Das informações, mais a gente vê que o oceano é muito maior. O tudo é muito. Então tá bom, então tá dando pra acompanhar aí, pra gente já começar a caminhar pro final aqui.
Tem um trecho de um livro que eu estudo, na verdade é um trecho de um trecho, né? É um apude aqui, é uma citação de citação, que é de Emmanuel, que fala sobre a disciplina do pensamento. Vai sair no meu vídeo amanhã do YouTube. Para quem não sabe, eu tenho uma série de vídeos no YouTube que chama Ressignificando o Seu Movimento através da espiritualidade científica. Já tô quase acabando o livro, mas os vídeos estão todos salvos lá. Sai vídeo todo domingo pela manhã. E amanhã eu vou falar sobre a disciplina do pensamento. E por que eu dou tanta importância para essas informações espirituais? Agora entrando especificamente em informações de psicografia, tá, gente? Por já haver muitas coisas que fazem sentido para minha cabeça, de que Jesus falava, do Velho Testamento, mas uma que faz muita diferença para mim, vocês podem pesquisar para quem tiver interesse, é sobre os estudos da glândula pineal. E tem um médico chamado Décio Iandoli que se juntou com outros pesquisadores e eles escreveram um artigo trazendo informações de 1950 e poucos, tá, gente? Do André Luiz, que é pessoa em espírito, e a psicografia foi feita por Chico Xavier. E ali ele trazia muitas informações das leis espirituais, e uma delas falava da glândula pineal. Não com esse nome especificamente, mas ele vai descrevendo as funções. E hoje em dia a glândula pineal é comprovada. Naquela época não se sabia de glândula pineal. Então eles colocaram em artigo científico a veracidade das informações da psicografia. E além dessa, gente, existem várias pesquisas já sobre a veracidade da reencarnação, que avaliaram crianças. Eu esqueci o nome do pesquisador agora, mas está ali no livro. Nesses vídeos eu coloco o nome dele, que avaliou dezenas de crianças que traziam relatos de reencarnação, acordavam com pesadelos, falavam que estava sendo atacado pelo avião, que não sei o que da guerra, e falavam nomes de cidade, nome do avião, nome de pessoa. E ele começou a investigar isso, investigou até casos brasileiros, e foi atrás das informações, e essas pessoas existiram, essas situações aconteceram. E como que essa criança poderia trazer essa informação com tanta concatenação, com tanto encaixe? Só que, historicamente falando, a gente teve muitos problemas com as pessoas ditas bruxas, com as pessoas ditas feiticeiras, que não utilizavam muito aí o seu contato com o espiritual de uma forma, podemos dizer assim, cristã, elevada, né, do bem. E tudo que a gente escuta hoje de espiritualidade, escuta de reencarnação, existe uma refutação muito forte com essas informações. A gente tem muitas dores ainda com essas informações. Mas se a gente for observar as informações da espiritualidade científica sem ir muito para o campo místico, a gente vai ver que essas informações são muito coerentes. A metodologia que Kardec utilizou para a codificação ali da doutrina dos espíritos, que não é de Kardec, ela é muito confiável. Que ele enviava perguntas para vários lugares do planeta e as perguntas eram respondidas de forma muito semelhante. Então tem muito método em tudo que tem sido utilizado de psicografia. Existem as psicografias que não são confiáveis? Existem, mas aí tem estudos para isso, tá? E aí eu trago para vocês aqui uma mensagem de Emmanuel, que Emmanuel, ele se chama Emmanuel em espírito, mas em história ele viveu aqui na época de Cristo, participou ali do processo de crucificação, conhecido como Públio Lentulus. Tem vários livros que explicam essa história. E ele traz a questão que a mente, nos seres primitivos, aparece sobre a ganga dos instintos. Nas almas humanas surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina.
Por que eu trago isso daqui? Porque a gente pega as palavras aqui, nos seres primitivos, então ele chama de seres primitivos, aparece sobre a ganga dos instintos. Então, no reino mineral, vegetal, animal, o instinto é o que seria a mente, ok? Nas almas humanas, então, nos estudos da espiritualidade, se chama alma quando o espírito está encarnado. Quando está desencarnado, se chama espírito. Mas não quer dizer que a gente não tem espírito. Mas quando a gente está encarnado, se chama alma. Então, nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência. Lembra que a gente estava falando das partículas subatômicas, das vibrações, e que eu interpreto o meu meio com o cérebro que eu tenho? A minha interpretação não tem como ser igual à do outro. Então, eu crio a minha ilusão. Eu tenho como debater uma verdade com a outra pessoa? Não tenho como, porque a interpretação dela é diferente da minha. E olha que interessante que ele traz em psicografia, gente. Isso aqui em 1975. Nas almas humanas, então eu já saí do animal. Surge entre as ilusões que salteiam a inteligência. Então, gente, antes da gente ter o conhecimento que a gente tem hoje, de escritas e tudo mais, quantas ilusões a gente não teve com o politeísmo, por exemplo, de achar que tinha um Deus para cada coisa da natureza. Quantas coisas a gente já não errou aí de mandar o povo para a fogueira, porque é uma ilusão da percepção que a gente tem do meio. Mas isso seria a mente, de acordo com Emmanuel. Ainda nas almas humanas surge entre as ilusões que salteiam a inteligência. A gente está tentando descobrir o que é. E revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Aí nos espíritos mais evoluídos, a gente pode encontrar a mente como um brilhante e precioso que retrata, não mostra exatamente o que é Deus, porque Deus é Deus, ninguém tem como copiar ele. Retrata. Eu vou tirar uma foto, eu vou fazer uma pintura, eu retrato. Para a gente dominar a nossa mente para as nossas dores, as nossas doenças, a gente tem que conhecer cada vez mais, se é que é possível esse domínio nessa vida. Mas quanto mais a gente conhece e não considera apenas o cognitivo, apenas a física, a química que liga o cérebro, considera essa alma que se expande, essa percepção, mais a gente vai entender quando uma dor aparece, quando uma doença aparece, o que é que o meu corpo está buscando o equilíbrio. Porque aí eu vou perceber, por exemplo, que uma música me acalma. Eu volto lá no início da live, que eu pedi para vocês se perceberem como vocês estavam e como que vocês iam ficar depois da música. Se a música é algo que me acalma, por que eu continuo buscando coisas que me estressam? Por quê? Que força é essa que continua me fazendo buscar coisas que me estressam? Aí a gente precisa entender da nossa história, da nossa mente, de onde a gente traz certas coisas que não se explica com uma vida só. E assim a gente vai unindo a ciência com a espiritualidade juntas, na dor e na doença, no Covid, na bronquite, na inflamação, na gripe, na diarreia, nas desilusões amorosas, juntas, ciência e espiritualidade. E poderíamos colocar aqui a filosofia também. Não adentrei muito no campo da filosofia, não é algo muito forte para mim. Eu fico lendo algumas coisas só para fazer um complemento, mas não é meu carro-chefe. Mas nesses vídeos de domingo, gente, então, para quem ficou aqui até agora, né, mais de 1 hora de live sobre um assunto que não é tão simples, né? Para quem se interessou, eu sugiro que acompanhe os vídeos de domingo desde o primeiro, para vocês acompanharem a linha de raciocínio, esse entendimento, que aí Rani vai responder essa pergunta. De onde que nós trazemos isso? Vou deixar uma curiosidade aqui para a Rani, que falou, boa pergunta. O Albano falou,
A mim, o passado me estressa. Se ainda estressa, Albano, são coisas que precisam ser curadas. Senão você lidaria com ele com tranquilidade. Essa história de que o passado fica no passado e a gente não olha pra ele, não tem como. Porque se coisas do passado nos estressam atualmente, a gente precisa olhar para curar. Mas vou deixar vou dar uma deixa aqui para Raine, que falou de boa pergunta. Raine, pensa o seguinte: se a pedra continua sendo pedra desde sempre, com pequenas modificações, a árvore continua sendo árvore desde sempre, com as suas inúmeras modificações, mas é tudo árvore. O peixe continua sendo peixe, tivemos evoluções de peixe, mas o peixe não deixou de ser peixe. Mas o homem, quando começou a ser considerado como homem, ele parecia um macaco, ele parecia um gorila. E olha como que nós estamos hoje. O que o homem sabia fazer lá? Ele foi aprender a fazer fogo, foi aprender a fazer roda, ó, um tempo depois. Aí a gente fica com a pergunta: será que essa nossa percepção, ela não grava coisas de uma vida para outra? Será que é só uma vida mesmo? Será que os problemas que eu tenho hoje não era eu mesmo que estava causando em gerações aí anteriores e eu tô reclamando dos problemas que eu tenho? Sendo que era eu mesma em outra encarnação, em outro corpo, mas a alma é a mesma, causando problemas? Então, para todo efeito tem uma causa. Eu vou ter o efeito para a causa que eu criei. Você quer ter um efeito diferente? Cause agora coisas diferentes, para que você tenha efeitos diferentes. Por isso, essa é uma das teorias, né? Que o ser humano, eu dei a deixa e já dei a resposta, né? Poxa vida. Essa é uma das teorias de que por que o ser humano conseguiu evoluir tanto e continua evoluindo. Porque a gente já nasce com essas memórias. Nós não somos um livro em branco quando a gente nasce. A gente é parcialmente em branco, mas a gente tem memórias que vão ser ativadas através do ambiente, dos hormônios que a gente vive, e aí a gente liga tudo aqui. Liga a epigenética, liga tudo e vai apertando todos os nós, dificilmente fica a ponta solta. Bacana, gente! Eu acho que era isso, eu fiz um resumão aqui do que eu tenho de conhecimento de espiritualidade para vocês. Ficou mais alguma dúvida antes da gente finalizar? A Raine falou que às vezes passo em lugares e sinto saudade de algo que eu não sei porquê. Mas aí acredita que foi de uma outra vida. Pois é, né, gente? Pois é. E que bacana a gente poder falar aqui de outras vidas de uma forma mais leve, né? De uma forma menos problemática, assim, dolorosa, de julgamentos. Gente, se vocês ainda continuam julgando alguma coisa do outro, do governo, do planeta, olha pra trás, que provavelmente era você que estava causando o caos que tem hoje. Se perdoe, perdoe o que está o caos agora e faça diferente para a hora que você voltar de novo, você ter um mundo diferente. Albano, tenho visões em que me vejo batalhas e sou ferido. Eu ando com essa dor do ferimento. Fui ao médico, fiz exames, radiografias e não tem nada, mas a dor continua e o remédio não faz efeito. Por que será? Albano, aí eu sugiro que você se aprofunde um pouquinho mais nas leis espirituais, tá, gente? Só finalizando mais um pouquinho aqui, vai ficar um vídeo mais longo, mas para quem quiser sair não tem problema. A gente tem isso, o Freud começou a entrar um pouquinho na... Peraí, gente, que eu tô sem bateria. Eu achei que a live não ia durar mais de 1 hora e eu coloco o carregador quando eu sei que vai durar mais de 1 hora.
Geralmente dura mais de uma hora quando eu tô com um convidado, não sabia que ia durar sozinha. Freud começou a entrar nisso quando começou a considerar o inconsciente. São coisas que estão guardadas em algum lugar, né? Só que ele vinculou esse inconsciente com a energia sexual apenas. E se eu olhar para a energia sexual só com os olhos encarnados, eu vou só para o contexto de reprodução. Mas a energia sexual é a nossa energia criadora. A gente pode usar ela para muitas outras coisas. Então ele alega que, né, essas relações do nosso esquecimento têm muita relação com a nossa energia sexual. Mas em vida, nessa vida, a gente já esquece de coisas, guarda coisas que a gente não consegue acessar, porque serão coisas muito difíceis pra gente. Então o que a gente esquece tem motivo de esquecer, tá, gente? Com relação a outras vidas, Albano, se é que essas dores, essa sensação de estar sendo ferido vem de outras vidas, o que eu não duvido, né? Se você fizer uma regressão para buscar essa informação, pode ser que você acesse informações que você ainda não dê conta de lidar. O Albano falou que lembra de outras vidas e andou numa psiquiatra paranormal. Então, esse cuidado pelo acesso de outras vidas, ele tem que ser bem cauteloso. Porque a gente, esse esquecimento de outras vidas é uma providência divina. É um bálsamo que a gente tem, porque a gente não daria conta de lidar com tudo que a gente já fez no passado. As nossas atrocidades. Gente, a gente queimava gente viva. Se vocês lerem um pouquinho aí da nossa história na época das cruzadas, da crucificação, vocês vão ficar boca aberta. É pesado mesmo. E éramos nós que estávamos lá. Então, eu não aconselho especificamente ir direto para uma hipnose, por exemplo, ou tentar acessar isso através de reuniões mediúnicas, através de médiums, porque às vezes você está caçando piolho que você não tem ainda. Deixa o piolho vir naturalmente. A hora que o piolho vier, você trata ele. Mas como você já tem dores corporais, o que eu sugiro, por exemplo, é uma avaliação da leitura biológica. A avaliação da leitura biológica eu faço para a gente entender nesta vida o ativador desse piolho de vidas passadas. Porque tem o ativador. Toda vida a gente vai ter esse ativador dessas dores. Para você lidar com o que tem agora. E aprofundar nos estudos de espiritualidade com pessoas de confiança, para você entender esse ferimento interno que existe, o que fazer com ele. Mas de um modo geral, gente, a receita de um modo geral é a gente perdoar qualquer coisa que tenha acontecido. Só que perdoar sem clareza do processo, sem raciocínio, a gente tem um pouco de dificuldade, porque nós somos ocidentais. A gente demanda muito desse cognitivo para entender as coisas. Os orientais, eles já são mais no sentir. A gente precisa desse entendimento. Se a gente não tiver, é como se a gente não conseguisse caminhar. Então, vai entendendo mais essas leis espirituais, como que elas funcionam, de que nada acontece por um acaso, de que nada do que você passou é punição divina, de que você não merecia, né? Mas para o trabalho de alívio de dores, por exemplo, eu trabalho com a autoliberação miofascial, no método LCD. E o método LCD, ele aborda também essa questão espiritual, liberação consciente da dor. Para quem quiser se tornar um aluno do método LCD, tem o link aqui no perfil, no Linktree, que aí tem o trabalho de liberação miofascial, o exercício, o trabalho das emoções, gestão de tempo, tudo voltado para você entender de forma consciente como liberar essa dor, como aliviar essa dor, seja dor física ou seja dor emocional. Então, Albano, se você fez essa hipnose e você ainda relata essa questão das dores, que os remédios não aliviam, precisa de outras estratégias. Vamos continuar buscando outras estratégias. Me manda um direct ou entra nesse link aí do Linktree para você ver a prática das liberações miofasciais, porque as liberações miofasciais ela vai mexer no biológico da sua vida atual e você vai saber unir isso, você vai aprender a unir isso com o que você tem de emocional, desta e de outras vidas, se a gente considerar que a alma está com tudo gravado, né?
Albano falou que tem um dom que já ajudou pessoas com câncer, viaja no futuro e no passado, por isso sou um solitário. Então, Albano, na verdade, nós não vivemos sozinhos. Ninguém caminha nesse mundo sozinho. Ninguém. As nossas decisões são solitárias. Por quê? A gente não tem como responsabilizar o outro pelas nossas decisões. Isso não tem como fazer. Então, por isso que as nossas decisões são solitárias. Mas a gente nunca tá sozinho. Nunca. Se a gente estudar a espiritualidade, então, a gente sabe que cada um de nós tem um anjo da guarda, tem um espírito protetor, que a gente nunca tá sozinho. Então, vamos entender um pouquinho mais essas leis espirituais, e aí eu sugiro que vocês acompanhem os vídeos de domingo e Albano. Vamos começar a praticar as liberações miofasciais, vamos começar a entender o que é o movimento humano, o movimento corporal para lidar com as emoções. Não é essa prática de exercício físico como a gente conhece, se movimentar para resolver o problema, que esses são as três bases do meu método. Entender a causa original da dor, causa real, emocional, aliviar de forma natural, a autoliberação miofascial é uma delas, e se movimentar para resolver o problema. Se movimentar para resolver o problema não é só fazer o exercício físico, mas entender também que a gente precisa de movimento. Movimento emocional, movimento corporal. Teve um post ontem sobre isso, dá uma olhada aqui no meu feed, a diferença de comportamento ativo, emocional e físico. Beleza, gente? Acho que respondi as dúvidas finais aí. Aguardo vocês no vídeo de amanhã sobre a disciplina do pensamento, para vocês lidarem com as dores e com a busca do equilíbrio, que seria vulgo doença. Certo? Um bom restinho de noite para vocês. Muito obrigada pela participação, pelo papo. Que bom que foi útil para vocês. Obrigada, Raine, pelos comentários. Obrigada, Pati, que respondeu. Patrícia também, que estava aqui junto. E é isso. Bom final de semana. Tchau, tchau.